Olá, está no ar o Trajetórias. No programa de hoje, nós vamos conversar com a coordenadora do Instituto Acani, Reginete Souza Bispo. Reginete é socióloga com especialização em Direitos Humanos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atua em organizações de mulheres negras e remanescentes de quilombos. Desde os anos 80, atua na política e já passou pelo governo do estado. No Instituto Acani, já foi coordenadora por 2 mandatos. A organização foi constituída em 2005 e objetiva a pesquisa e assessoria em direitos humanos, gênero, raça e etnias. Reginete, muito obrigado pela participação aqui no Trajetórias. Eu que agradeço a oportunidade, Felipe, de estar aqui com vocês e estar conversando um pouco da nossa história e do nosso instituto. História tua que começa em Marau, né? Nascida em Marau. Quais as tuas memórias afetivas assim que mais tu lembras da época da tua criação lá em Marau e que te possibilitaram começar a tua carreira política nos anos 80? Eu tenho uma relação afetiva muito forte com Marau, Laranjeiras, né? E a memória mais assim que é muito presente, né? Minha vida é que eu nasci no campo, né? Uma comunidade rural chamada Laranjeiras, né? Uma comunidade, uma colônia italiana, né? Mas também a região ali agrega uma população indígena, né? Então eu me criei nesse meio, né? Convivendo com uma comunidade italiana, convivendo com uma comunidade indígena e com uma comunidade negra, né, que eram famílias, né, que se instalaram lá durante a construção da Ferrovia do Trigo, né. O meu pai era baiano e veio trabalhar na construção da ferrovia, em estradas de rodagem, e casou-se com a minha mãe na região e permanecemos lá. Então, criar no campo, né? Nós somos uma família grande, 10 irmãos, 8 mulheres, 2 homens, né? Então é uma família de mulheres e tem uma nostalgia, né? Hoje não é vivendo na capital, né? A gente vê que os nossos filhos, enfim, não tem esse contato, essa memória do que é nascer e te criar no campo, né, onde não tinha energia elétrica, né, a nossa luz era de lampião de querosene, né, levantar às 5 da manhã para caminhar 10 quilômetros, chegar na escola, no inverno de Marau, né, então isso para mim não soa como um sofrimento, enfim, eu tenho uma ideia, boas lembranças desse momento, dessa passagem, embora a vida dos meus pais, nossa, era bastante dura, porque uma família grande, com um lote de terra pequeno, né, muitas mulheres, muitas crianças, né, e então era muito trabalho, nós íamos para a escola de manhã, à tarde para a roça com o pai e a mãe, enfim, né? Mas foi um momento muito importante de construção, de tomada de consciência. Eu ouço muitas pessoas dizendo que é como se descobriram negras, né? Né? Para mim, eu e minhas irmãs, nós nos descobrimos negras desde criança, nós recebemos essa formação dentro de casa, né? E aí também a gente vivia uma contradição muito grande, né? Dentro de uma comunidade italiana, nossas amigas, né? Meninas brancas, nós tínhamos amigos indígenas, então a gente viveu muito essa contradição, e isso para mim foi a formação básica de tudo. Então, seguidamente, a minha memória se reporta naqueles momentos, naquele aprendizado, né? E a saída do campo para a cidade também. Que idade foi essa saída do campo? 10 anos, mais ou menos, de 9 para 10 anos, né? Então, saímos e um dos motivos de sair era exatamente esse, o
O meu pai, embora ele tivesse pouca escolarização, os meus pais, eles sempre incentivaram muito o estudo, né? Então, o pai tinha no horizonte, né? No horizonte nosso era que a gente todas tivessem um ensino médio, né? E na época, anos 70, né? Laranjeiras ali, no campo, o ensino era até a 4ª série, né? Então, esse foi um dos fatores que nos levou meu pai e minha mãe a optar a mudar para Passo Fundo, né? Onde tinha uma possibilidade de estudo e de ascensão para nós, né? Lá em Passo Fundo, então, né, que tu começa a tua caminhada, né, de estudo e teu ingresso no movimento estudantil ali, o movimento político estudantil, na verdade, movimento jovem de Passo Fundo, nos anos 80, que aí tu ingressa no meio político. Como é que foi essa tua adesão ao movimento? Passo Fundo ali, a nossa vida foi de muito trabalho ali, né? Porque daí é um outro mundo, um mundo urbano, enfim. E com 12 anos eu comecei num programa de jovem aprendiz, trabalhar numa indústria de tecelagem lá de Passo Fundo e estudar à noite, né? Estava na 6ª série, né? Então trabalhava durante o dia, estudava à noite. E estudar à noite é um outro universo, né? Porque tu convive com pessoas adultas. Tu ser uma jovem trabalhadora, estudante, né? É bem... te coloca num outro horizonte, né? E a minha vida política, eu acho que nós sempre tivemos isso dentro de casa. O pai e a mãe sempre discutiram muito política, né? E quando eu ingressei no ensino médio, né, uma professora, né, eu era muito quieta, muito tímida, enfim, não sentava no fundo da sala porque eu gostava de sentar, né, mas muito tímida. E uma professora de língua portuguesa pediu um dia para me fazer uma leitura, né, de um texto em sala de aula, e a professora Lorena. E eu li o texto, ela disse, nossa, como tu tem uma dicção, como tu lê bem e tal. E ela começou a me inscreveu num festival de poesia, de recital de poesias, no ensino médio. E eu ganhei esse festival de poesia, de recital de poesias. E ingressei, daí fui convidada para compor um grupo de teatro, né? Teatro estudantil, né? Que era de protesto, questionava a ditadura, né? 76, 78, questionava a ditadura. E, bom, aí comecei a militância, né? Nós participamos de vários festivais de teatro estudantil, nós tínhamos uma boa performance, enfim. Então, começou aí. Em seguida, nesse mesmo período, fui convidada pelo pároco da nossa comunidade, um frei franciscano, capuchinho, para compor o grupo de jovens da nossa comunidade, né? Eu não frequentava a igreja e tal, mas ele disse, olha, eu te vejo todo dia passar aqui na frente, de manhã, de tarde, de noite, sempre caminhando com muita pressa, tu não quer vir compor conosco, o grupo de jovens, é bem bacana e tal. E eu fui e fiquei, participei uma vez, que foi o grupo que, o grupo jovens da comunidade, a gente produziu muita coisa. A gente militou politicamente, nós elegemos a nossa associação de moradores, melhoramos a nossa comunidade e militamos também partidariamente, né? Veja como essa caminhada tua, né? Tu, uma jovem que quieta lá na sala de aula, pôde aos poucos aí se desenvolvendo e pôde se juntando à comunidade, né? Se importando com a comunidade ao teu redor. E uma oportunidade que tu teve lá em Passo Fundo foi a candidatura, na verdade, foi a possibilidade de ser vereadora, né? Tu pôde participar da tua primeira eleição. Como é que foi para uma mulher negra, já naquela época, concorrer a um cargo de vereança em Passo Fundo? Eu quero fazer uma referência um pouco assim da questão da oportunidade. Eu sempre que posso cito a referência dessa professora, porque
A minha trajetória de vida começou a mudar porque uma professora, em um determinado momento, olhou para mim, né? Então, essa questão do racismo, da exclusão das crianças negras na sala de aula, né? Isso é muito importante para nós, né? Então, a oportunidade tu começa a te sentir e ver em outro lugar também quando outros te reconhecem e te colocam nessa condição, né? A minha experiência política partidária começou em 86, né? Quando eu fui convidada pelo Partido dos Trabalhadores de Passo Fundo para me filiar, porque eu me lembro perfeitamente quando a pessoa me convidou, disse: Reginete, tu te filia, tu és uma intelectual orgânica, tu vai contribuir muito, né? E eu me filiei. Em 88 concorri a vereadora, né, com apoio do grupo de jovens da nossa comunidade, né? Na época eu fiquei de terceira suplente, né, em Passo Fundo, e aí eu não parei mais, né? Não parei mais, e comecei nesse período, comecei o ensino superior, comecei história na UPF, fazia história na UPF, nos fins de semana fazia teologia no ITEPA, no Instituto de Teologia e Pastoral, lá de Passo Fundo, que era um instituto, um dos institutos que difundiu a teologia da libertação, né? E em 89, né, um grande amigo meu lá de Passo Fundo, que na época era seminarista, Denis Coitinho, me incentivou a me inscrever para o vestibular da URGS, né? E eu me inscrevi no vestibular da URGS, e na época tinha o provão, depois tinha a prova específica. Aí passei no provão, fiz a prova específica e passei na prova específica. Então, em 90 eu me mudo para Porto Alegre. Tu ingressa na sociologia. Nas ciências sociais, né? Na sociologia. Mas Passo Fundo foi a época da pastoral, anos 80 até anos 90, foi onde a gente plantou as bases da formação de uma consciência, né? Lá naquele período, nós nos envolvemos muito com a pauta da reforma agrária, né? Então, muitos dos nossos jovens, das nossas famílias, nas comunidades onde a gente atuava, participaram das ocupações da Encruzilhada Natalino, da Fazenda Noni, enfim, nós acompanhávamos isso muito de perto. Reginete, como essa base tua, né, na pastoral e até na tua criação, pôde te ajudar, né, a trabalhar com isso, assim, até tu teve a oportunidade no governo Olívio Dutra de fazer parte da Secretaria de Justiça e Segurança, né? O que tu pôde desenvolver lá, o que tu destaca dessa época, com essa base toda que tu teve na vida aí? Felipe, foi uma outra experiência, assim, muito marcante, né? Porque na Secretaria de Segurança eu assumi lá a direção do Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos, que é o departamento que trabalha com a formação, hoje é Departamento de Ensino, né? Trabalha com a formação das polícias, né? Então acompanha, coordena a política de ensino do sistema de segurança pública, né? Tanto da Polícia Civil como da Militar, da SUSEP, da Polícia Técnica Científica, né? Que é o IGP, né? E ali foi uma experiência muito marcante, porque, primeiro, foi a primeira vez que eu assumi uma gestão pública, né, na condição de diretora. E nós tínhamos um desafio, eu trabalhei ali, o secretário era José Paulo Bisol, uma pessoa fantástica do ponto de vista do conhecimento e do ponto de vista da humanidade, né, uma pessoa absolutamente humana. E ele
todos acompanharam o debate, que ele trabalhava no sentido da humanização, né, e da constituição de uma polícia cidadã, onde a pessoa humana estivesse acima, né, a defesa da cidadania estivesse acima da defesa do patrimônio, né. E eu assumi a direção, então, com esse intuito, né. E o que me chamou muito a atenção e foi que a gente, ali dentro, do ponto de vista das minorias, né, nós dentro das academias de polícia, e embora o Rio Grande do Sul, as polícias fossem pioneiras no sentido de implementar a disciplina de direitos humanos, né, você ainda localizava dentro das bibliotecas da academia uma bibliografia, né, que incentiva uma teoria, né, racial, né, ou seja, a gente encontrou Lombroso, né, dentro da academia, que define, né, a fenotipia do criminoso, né? Segundo ele, são as pessoas de lábios grossos, cabelos carapinha, enfim, né? Então, hoje, ali deu para a gente conhecer o sistema de segurança pública por dentro, né? Como as polícias são formadas e aonde que reside a formação desse preconceito que se tem contra negros, né? Que negro é criminalizado, é perseguido, e a vítima é o suspeito preferencial das polícias. Então, não é por acaso que a polícia no Brasil mata tantas pessoas negras, porque tem uma orientação ideológica, tem uma orientação teórica dentro das academias que leva as polícias a agir dessa forma. Outros destaques da tua caminhada, né? Tu pôde participar da implantação da Universidade Estadual aqui do Rio Grande do Sul e também integrou o Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra do Rio Grande do Sul. Nesse teu contato, né, com a educação, com a comunidade, como é que tu vê a aproximação do poder público dessas esferas para a promoção de políticas públicas aqui em Porto Alegre? Para mim é um orgulho assim, poder ter podido participar da implementação da UERGS, que foi uma universidade, né, uma universidade que tem um potencial enorme, porque ela surge atendendo às necessidades regionais, às necessidades de desenvolvimento regional das diversas regiões do nosso estado, levando em consideração a sua população, o seu desenvolvimento econômico e social, né? Então, foi uma grande experiência, foi um momento também que a gente conseguiu, né, tanto a experiência como diretora de RH da Secretaria de Segurança Pública, quanto essa experiência da implementação da UERGS, como a experiência nos processos aqui no Rio Grande do Sul de criar uma lei, né, que regulamente, o Rio Grande do Sul é um dos poucos estados que tem uma lei, junto com o decreto 4.887 da União, do governo federal, que pode titular os territórios, as terras de quilombo, né? Então, isso tudo foi construído nesse processo, né? Onde saber que a máquina pública, que o governo, que o Estado, ele pode fazer muito mais, né? Muito mais, e que é possível, que é viável fazer isso para resolver, sanar esse enorme problema que a gente tem das desigualdades sociais e desigualdades raciais. E, Reginete, para ajudar, né, nesse processo, tu acaba se incorporando, né, ao Instituto Acani, um instituto que desde 2005, na verdade, existe, né? E é um instituto aí que objetiva aí uma pesquisa e assessoria em direitos humanos, gênero, raça e etnias. E um dos projetos sociais aí mais conhecidos do Instituto é o curso Dandaras, né? Eu queria que tu destacasse esse curso e a importância dele para as mulheres negras. A luta racial, que ao meu ver é a principal luta, ao lado da luta de classes, né, que a gente tem que fazer nesse país, porque na medida que você resolve o problema das desigualdades, e as desigualdades desse país têm cor e tem gênero, né? Então, as mulheres negras são as mulheres, são as pessoas que formam a base da pirâmide
social brasileira, ou seja, nós somos as que temos a maior dificuldade de ingresso no mercado de trabalho. Quando ingressamos, temos os menores salários, somos as chefes de família, enfim. Nós, todos o resquício dos quase 4 séculos de escravidão recai sobre a família negra e especialmente sobre a mulher negra. E esse curso, ele justamente quer dar para essa mulher esse empoderamento e esse entendimento também, e até político, para enfrentar tudo isso aí. Então, a CANI, ela surge por isso, da necessidade de ter um espaço de organização das mulheres negras, sem o machismo que predomina nos movimentos sociais, mesmo nos movimentos negros, no movimento negro. Então, foi um espaço que a gente constituiu para ser um espaço de atuação política, de reflexão e de articulação das mulheres negras. Então, hoje a gente está com esse curso Dandaras, né, que é um curso de formação política para mulheres negras, porque nós entendemos que o espaço da política, né, e aí política no sentido bem amplo, é de estar ocupando as lideranças, quer na sua comunidade, quer na universidade, quer nos partidos políticos, né? Esse espaço é um espaço que nós devemos ocupar, mas ocupar sem desconstituir, sem perder a nossa autonomia, a potência da nossa organização e da nossa força. Porque hoje a gente tem muito presente isso, que as organizações sociais, principalmente os partidos políticos, quer de esquerda, quer de direita, não incorporaram ainda o tamanho e a dimensão da luta racial nesse país, né? Então, a CANI, ela entre tantas outras organizações de mulheres negras, ela vem com esse propósito. Mas o nosso trabalho, o curso Dandaras é um curso que iniciou agora, inicialmente em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mais especificamente a Saúde Coletiva. Ele vem fazer essa formação, mas nós desde 2005 a gente atuou muito. O nosso carro-chefe foi sempre a regularização dos territórios quilombolas, né? Então, aqui no Rio Grande do Sul, nós percorremos todo o Rio Grande do Sul, auxiliando na organização do movimento quilombola e nas demandas pelos processos de regularização dos seus territórios, né? O outro trabalho que a gente vem desenvolvendo, né? Embora não seja específico com as mulheres negras, somente com mulheres, mas a gente dá uma atenção especial para a questão de gênero, é com a população imigrante e refugiada aqui do nosso estado, especialmente com os africanos, os caribenhos e os afro-latino-americanos, né? Porque nós entendemos que esse novo fluxo migratório, né, ele traz um perfil novo, que é justamente da população negra se deslocando pelo mundo. E a gente percebe que essa população, tanto senegaleses como haitianos, guinenses, eles enfrentam outro tipo de dificuldade, para além daquelas dificuldades que qualquer imigrante enfrenta, que é a questão da língua, a questão da cultura. Eles se descobrem aqui no nosso território, né, uma sociedade profundamente racista e que dá um tratamento diferenciado no seu local de trabalho, no dia a dia, no cotidiano. Então, a CANI tem acompanhado especialmente as denúncias nas relações trabalhistas, né, onde o trabalhador imigrante ele é subalternizado, ele é duplamente explorado, ele não é informado dos seus direitos trabalhistas, né, então a gente tem acompanhado. Inclusive pauta, né? Assunto que foi pauta aqui da Câmara de Vereadores numa audiência pública que está tratando aí da possibilidade, né, de uma política de atenção ao imigrante em Porto Alegre. Então, quer dizer, a CANI aí se junta também a essa luta para, né, lutar junto com os imigrantes para melhores condições, né, de ficar aqui na cidade para
para o trabalho. A gente está com o tempo estourado já, Reginete. Eu queria te agradecer pela presença aqui no programa e parabenizar pela tua trajetória e pelo teu trabalho, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Obrigada, eu que agradeço. Para mim foi um prazer enorme estar aqui com vocês, né? E dizer, né, finalizar que eu tenho muita... O país vive hoje um período difícil, né, para nós, mas as grandes transformações, elas são feitas com muita luta, com muita determinação, e um momento de crise, de conflito, é um momento sempre de mudança e transformação. Então a gente vive hoje um período, um momento que a gente pode fazer grandes transformações para diminuir as desigualdades raciais e as desigualdades sociais, né? E eu quero dizer que o que me move, o que me movimenta, me enche de esperança é toda essa história, toda essa trajetória, que as orientações que eu recebi da minha família, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, mas especialmente de hoje poder conviver com um universo de mulheres negras que acreditam, que dedicam sua vida para mudar essa relação perversa de um racismo que mata e extermina o povo negro e a sociedade brasileira. Parabéns pelo trabalho, até Obrigada. A próxima. E o Trajetórias de hoje fica por aqui. Não esqueça que este e outros programas da TV Câmara você pode acompanhar pelo site do Legislativo ou também por meio das nossas redes sociais. Até a próxima edição.